Olá, Olá. nós alunos do curso de Processos Gerenciais 2, estamos aqui com o professor doutor em Economia Marcelo Malé, que nos dará uma entrevista sobre macroeconomia. Professor, então, tudo bem? A nossa primeira pergunta, então, é sobre a economia mundial e gostaríamos de saber do senhor quais são os desafios internos enfrentados pelo BRICS em manter a coesão entre países com interesses econômicos e geopolíticos tão diversos. Olá, obrigado pela oportunidade aí de estar respondendo as perguntas elaboradas por vocês, né? Então, primeiro falar desse contexto dos países que compõem os BRICS, que são diversos entre si, mas tem algumas semelhanças estruturais e principalmente interesses que vão no sentido de desafiar a hegemonia do dólar, né? Então isso aí é algo que une esses países com culturas diversas, línguas diversas, mas que são países que não são centrais no capitalismo, de certa forma eles também não são periféricos, eles são países da semiperiferia em ascensão, querendo desafiar, querendo um espaço maior, né, na economia mundial. Então o dólar é algo, ou a dependência do dólar é algo que gera uma certa vulnerabilidade para esses países. Então eu acredito que isso é algo que pode unir, de certa forma, o interesse de países tão distintos aí para tentarem, pelo menos, incentivar o uso tem se chamado de das moedas locais, né? Então, reduzir a dependência de dólar, ou eventualmente até de euro, para o comércio entre Brasil, Rússia, Índia, que não passe pelos Estados Unidos. Então, claro que isso é um movimento gigantesco em termos da geopolítica mundial, porque o mundo, desde o final da Segunda Guerra, se estruturou ao redor da hegemonia do dólar, né? E isso tem riscos associados, né? Mas eu vejo nessa questão do dólar a união de interesses de países distintos, né? E eu acredito que isso pode, inclusive, aproximar eles e desenvolver, inclusive, métodos de pagamento alternativos, né? Então, acho que isso aí é o que mais tende a unir esses países do que eventuais disputas ou divergências ou diferença de preferências políticas ou geopolíticas, né? Então, eu acredito que a posição desses países na economia global tende a unir eles. E a gente tem que lembrar que os BRICS, eles tomam corpo como uma coesão a partir da identificação de que eles constituíam alguma coisa, né? Quando foi criada a sigla no início dos anos 2000, né, como algo que une os países tão diferentes, porém emergentes, países grandes, com economia grande. Então, a identificação disso fez com que esses países se unissem. Então, esse interesse em comum, essas coisas em comum entre eles podem gerar uma coesão maior que não se percebia, inclusive no final do século XX não se tinha tanta clareza nisso, embora fossem países que lidavam com desafios semelhantes entre si, né? Certo. Nós temos 10 temas, então, vamos para a pergunta de número 2 com relação ao tema conjuntura política. De que forma a crescente polarização ideológica e a crise de representatividade dos sistemas democráticos tem impactado a estabilidade das instituições políticas e a formulação de políticas públicas? Então, eu acho que isso que vocês estão trazendo para mim aí de questionamentos referentes à representatividade, à democracia representativa, né? Eu acredito que isso é um reflexo da enorme desigualdade que está acontecendo no mundo, tá? Não é exclusividade brasileira. O Brasil, embora historicamente se destaque por conta disso, a desigualdade tem aumentado no mundo, tem aumentado nos países desenvolvidos. Isso leva as pessoas a questionarem
esse próprio modelo de representatividade que tem, de certa forma, políticas públicas nas últimas décadas sendo capturadas pelo interesse de uma elite, e muitas vezes a população não se vê representada nessas medidas adotadas, principalmente, eu vejo aí desde a década de 80, com a adoção cada vez maior de medidas mais neoliberais e a captura das instituições políticas por esse tipo de discurso. Isso leva a uma frustração muito grande da população. E a população frustrada, e a gente tem exemplos do outro século. O início do século XX, a virada ali do século XIX para o século XX, era um momento de extrema desigualdade, e a população se radicalizou no início do século XX. Então, não é à toa que a gente tem a Revolução Russa, com os soviéticos tomando poder, a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, que isso vinha de uma grande frustração com o nível de desigualdade, com o avanço de políticas liberais na época que não geravam emprego, não geravam uma série de dificuldades. E à medida que a gente tem um retorno nas últimas décadas de medidas de maior flexibilização do mercado de trabalho, uma redução da proteção social em muitos países, a redução do crescimento econômico também, a gente vê cada vez mais as pessoas têm frustração com o crescimento econômico, com o mercado de trabalho, e isso gera frustração, isso gera raiva, e isso tende a alimentar, sim, esse extremismo, né? E aí eu vejo com certo temor, porque havia algumas décadas atrás alguma crença em modelos institucionais, em uma certa proteção da democracia, que eu não vejo elas como tão asseguradas, assim, algo tão garantido, e a população, em momentos de dificuldade, pode, sim, flertar com um tipo de ideologia que a gente viu no século XX, que é o que descambou na Segunda Guerra. Certo. Terceiro tema, então, sobre distribuição de renda e desenvolvimento. O Brasil tem adotado uma série de medidas que buscam melhorar a distribuição de renda e enfrentar a desigualdade econômica no país, citando como exemplo a reforma tributária sancionada em 2025, assim como programas sociais como Bolsa Família e Pé de Meia. Diante desse cenário, é possível afirmar que a longo prazo essas ações serão realmente eficazes no combate à desigualdade? Então, essas medidas elencadas aí, elas entram num contexto muito importante de redução da desigualdade, né? Mas eu tenho a impressão que elas não dão conta, no longo prazo, de resolver o problema da desigualdade no Brasil. O Brasil é historicamente um país muito desigual. Dos países mais importantes, o Brasil é possivelmente o mais desigual. O Brasil costuma, nesses rankings de desigualdade, o Brasil historicamente nas primeiras posições, tem melhorado um pouco, mas ele ainda é muito mais desigual que os países mais desenvolvidos. Então a gente teria um longo caminho pela frente, mas é importante a gente resgatar que isso tem uma origem histórica tremenda. Secular mesmo, da maneira com que o país foi formado. O país foi formado a partir da concentração de terras e da escravidão. Isso tem consequências até hoje, e a gente tem que voltar atrás, no século XIX, a gente tinha a lei de terras que dificultava o acesso da população à terra, que é um fator econômico importantíssimo para a produção, né? Então, é um país que nasce concentrado, e não é à toa que os países mais desiguais do mundo estão todos no continente latino-americano e no continente africano, que são continentes que sofreram com os processos históricos concretos de colonialismo e imperialismo, né? E isso tem consequências de longo prazo que a gente ainda sente hoje. Claro que tem uma série de medidas nas últimas décadas sendo tomadas para a redução dessa desigualdade, né? Mas eu vejo como medidas paliativas, e elas atuam muito no sentido de dar igualdade de oportunidades, porque a gente tem uma renda extremamente concentrada numa elite que por séculos concentrou o destino das políticas públicas,
concentrou o acesso à educação, o acesso aos fatores econômicos que faziam ela ficar mais rica ainda. Então, nas últimas décadas, a gente tem uma democratização, que eu acredito que ainda não se completou, por exemplo, da educação, mas a educação, o acesso à educação foi democratizado no Brasil desde a Constituição de 88, e principalmente nas últimas décadas, com a democratização do ensino superior e do ensino de pós-graduação. Então, isso permite mobilidade social, permite aumento de renda, permite uma melhoria na distribuição de renda, mas a gente tem que ver também até que ponto isso melhora, reduz a desigualdade, mas não resolve. Por quê? Porque essa desigualdade de renda, ela é reflexo de uma desigualdade de patrimônio. E o patrimônio no Brasil é mais concentrado ainda que a renda. Então, o patrimônio concentrado permite que as classes ricas tenham essa reprodução, tenham uma segurança maior que os mais pobres não vão ter. Mesmo que acessem a educação, mesmo que consigam empregos melhores, a concentração do capital, do patrimônio, sem ser questionada, a concentração de terras no Brasil é brutal, o nível de concentração de terra. E isso tem consequências na renda. Então, isso que a gente está vendo da desigualdade de renda, da desigualdade de oportunidades, isso é a manifestação. Isso, claro, é um problemão. Mas também eu vejo que a gente tem que, claro, são coisas importantíssimas, uma tributação mais progressiva, de que os mais ricos paguem mais impostos. Porque o Brasil chegava a ter medidas regressivas, de tributar mais os pobres e o destino de várias políticas públicas beneficiar mais os mais ricos. Acredito que isso tem melhorado e é importante para a redução da desigualdade, mas para além disso tem que ser feito algo para reduzir a desigualdade de patrimônio. Isso envolveria coisas até vistas como mais radicais hoje em dia, que estão, inclusive, fora da pauta, como aprofundamento de reforma agrária, tributação sobre patrimônio, coisas desse tipo que a gente não vê tanto serem discutidas hoje, mas aí sim seriam medidas que teriam condições de fazer mudanças estruturais mais profundas no país, né? Agora, nosso tema é sobre o mercado de trabalho. O avanço da inteligência artificial tem afetado diversas profissões, onde muitos trabalhadores têm sido substituídos por máquinas e sistemas automatizados. Neste contexto, quais impactos de uma redução da jornada de trabalho para 6 horas teria no crescimento econômico e no mercado de trabalho? Essa pergunta é a grande pergunta da atualidade, né? Desafia muita gente. Eu não sei se alguém sabe o que vai resultar disso daqui para frente, né? A gente tem algumas pistas do passado, mas tem limitações também. Essa é a preocupação com a perda de postos de trabalho por causa da tecnologia, ela vem desde a Revolução Industrial. E, inclusive, com os trabalhadores luditas lá quebrando máquinas para garantir os seus empregos, né? Então tinha uma preocupação muito grande que os trabalhadores fossem substituídos por máquinas. Isso desde a Revolução Industrial. Até agora, qual tem sido o saldo? Os postos de trabalho destruídos por conta da tecnologia são em menor quantidade do que os postos de trabalho criados nos novos mercados para fazer tecnologia, para fazer novas coisas. Então, à medida que esses empregos foram sendo eliminados, foram surgindo outros postos de trabalho. Então, hoje a gente tem pouquíssimas pessoas, por exemplo, trabalhando em minas de carvão, ou trabalhando cortando cana. Isso reduziu enormemente por conta desse avanço da tecnologia, na mineração, na agricultura, na indústria. E, enquanto isso, muitos empregos foram criados, no primeiro momento na indústria, depois no setor de comércio, serviços. Então a gente tem muito mais gente trabalhando hoje no ar-condicionado, por exemplo, do que trabalhando em condições duras, que foi substituído por máquinas. Então até agora o saldo tem sido positivo. O problema é que muitas dessas máquinas precisavam de humanos para serem programadas, para serem projetadas,
elas serviam muito mais para aumentar a produtividade dos humanos que estavam no processo produtivo do que uma substituição total. Embora mudasse a relação entre capital e trabalho dentro das unidades produtivas, tu ainda tinha trabalhadores cada vez mais produtivos, né? E aí, agora com a inteligência artificial, as máquinas que quase se reproduzem, né? A gente tem uma insegurança muito grande se a gente vai continuar tendo isso que a gente teve até então. E tem um temor muito grande de que muitos dos trabalhos que são feitos na atualidade se tornem inúteis, né? Ou sejam totalmente substituídos por máquinas pensantes ou que emulam o nosso pensamento, né? Então tem muitas profissões hoje se vendo em risco. Então é um momento que eu, pessoalmente, não tenho uma resposta ainda do que vai acontecer, mas é uma preocupação muito grande do que vai acontecer no futuro com postos de trabalho. Já em relação à redução da jornada de trabalho, acredito que mesmo que não houvesse inteligência artificial, já haveria espaço para redução da jornada de trabalho, visto que a redução da jornada de trabalho foi reduzida consistentemente desde o final do século XIX até o início do século XX, e em determinado momento do século XX ela para de ser reduzida. Sendo que nos últimos anos a gente já tem um movimento de fazer as pessoas trabalharem mais, mesmo que a produtividade tenha crescido sem parar nas últimas décadas. Então a gente tem pessoas produzindo mais, mas essa produtividade nas últimas décadas não se converteu em salários mais elevados e nem jornadas de trabalho mais curtas. Mas haveria sim espaço para redução da jornada de trabalho, e isso poderia inclusive criar novos empregos, né? Então, no sentido do emprego, seria positivo. Em termos de produtividade, a gente tem condições sim de suportar jornadas de trabalho menores, mas o maior desafio é o que vai acontecer nos próximos anos, com esse avanço da inteligência artificial, se isso aí vai eliminar muitos postos de trabalho, ou eventualmente dominar o planeta e aniquilar a gente não vai ter mais preocupação com o mercado de trabalho. Mas, enfim, isso aí foge um pouco da economia, vai no aspecto da especulação aí em relação à ficção científica, mas também são cenários, acho que a gente tem que considerar. A gente está achando uma empolgação com essas ferramentas de inteligência artificial e sem considerar também possíveis aspectos negativos ou utilizações que sejam maléficas dessas ferramentas, né? Sobre o crescimento econômico PIB, o Brasil tem enfrentado desafios para sustentar um crescimento econômico robusto nos últimos anos. Na sua avaliação, quais são os principais entraves ao crescimento do PIB brasileiro? Quais políticas públicas poderiam ser implementadas para impulsionar o crescimento de forma sustentável no longo prazo? Então, obrigado pela pergunta. Essa realmente é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque essa insuficiência do crescimento, ou esse crescimento que insatisfaz a muita gente, as causas são complexas, é multifatorial, né? Mas eu acredito que um dos desafios é que o Brasil está, de certa forma, preso no que muitos se referem como a armadilha da renda média, né? O Brasil se industrializou, ele enriqueceu em relação ao seu passado, isso ao longo do século XX, né? O Brasil faz um processo de industrialização, mas dos anos 80 para cá, o país vive o que muitos chamam de uma desindustrialização precoce. Por que precoce? Porque foi o que aconteceu nos países ricos depois deles ficarem ricos. E o Brasil, assim como outros países semelhantes, ficou numa renda média. A gente não é mais um país pobre, mas a gente não chegou a um nível de renda elevado. E antes disso a gente começou a perder participação na indústria e avanço dos serviços. O avanço dos serviços em si não é preocupante. O que é preocupante é que o Brasil tem avançado em serviços, digamos, de baixa produtividade.
E isso tem refletido, por exemplo, na pauta exportadora do Brasil, que a gente vê que o Brasil tem reprimarizado suas exportações. A exportação brasileira é cada vez mais commodities. Minério de ferro, soja, carnes, commodities agrícolas e minerais em geral. Isso é menos, o Brasil tem regressado do que em relação a si próprio ali no início dos anos 2000 ou anos 90. É claro que a desindustrialização afeta muitos países do mundo. Isso tem um efeito grande da China sobre isso, mas o Brasil está perdendo participação industrial e isso, acredito que do ponto de vista estrutural, da complexidade, do desenvolvimento econômico, é muito prejudicial para o país. Então seria importante que tivesse uma industrialização ou serviços de alta produtividade, mas isso depende de política industrial, depende de uma educação da população, depende de medidas de política pública que não são bem estruturadas. A política industrial é muito mais para proteger perda de empregos do que de alavancar setores que sejam muito inovadores, né? É claro que a gente está aqui no Instituto Federal e a gente não pode esquecer de valorizar coisas que acontecem aqui, né? Iniciativas de ter uma educação mais voltada para o mundo do trabalho e que tenha pesquisa e inovação voltada para a aplicação prática. Só que isso leva décadas para ter resultados que deem certo, né? Então é uma preocupação muito grande que a gente tem. Muito da ciência e tecnologia no Brasil ainda depende de financiamento público. E no momento que a gente tem um contexto político de redução de gastos públicos, isso acaba afetando diretamente o financiamento da ciência e da tecnologia e enfraquece muito mais essa indústria de base tecnológica. Então, reforça essa reprimarização e que tem consequências, inclusive, do ponto de vista ambientais, preocupantes para o país, porque a gente está trocando a nossa biodiversidade por exportação de commodities de baixíssimo valor agregado, exportando nossa água, nossos recursos naturais e perdendo coisas que a gente sequer imagina o que possa ter, os serviços ambientais que esse ecossistema gera e as oportunidades, inclusive, de pesquisa de novos produtos que poderiam ter um valor agregado muito mais elevado no mercado internacional. Inflação. Diante dos desafios econômicos atuais, como você avalia a eficácia do sistema de metas de inflação, tendo a taxa de juros como principal instrumento de política monetária? Ela ainda é um melhor mecanismo para garantir a estabilidade de preços ou precisamos repensar essa abordagem? Então, outra pergunta extremamente importante, né? Porque a gente reflete várias coisas. Eu acredito que o sistema de metas de inflação ele tem graves limitações, principalmente no caso do Brasil, ser um país periférico que depende do dólar e a gente tem muitos preços chaves na economia atrelados ao dólar. Então, o que acontece? A taxa de juros é um mecanismo para controle de inflação, muitas vezes pensando uma inflação de demanda, quando muitas vezes a inflação pode ser importada do exterior, seja via câmbio ou seja via preço de commodities, né? Então a gente tem esses choques inflacionários que são contidos no atual regime de metas de inflação com elevação da taxa de juros. E isso tem efeitos muito duros e danosos para a economia. Inclusive, muitas vezes é pensada a taxa de juros para reduzir a demanda, mas a gente se esquece que muitas das empresas precisam de financiamento para financiar sua produção e que a elevação da taxa de juros torna ainda mais custosa o financiamento da produção e esses custos podem ser repassados em preços, né? Então, acho que seria importante a gente separar, pelo menos, dentro do regime de metas de inflação, o que seria inflação de demanda do que seria a inflação inercial, que também
embora o Plano Real tenha apagado muito da memória inflacionária do brasileiro, a gente tem uma série de contratos ainda indexados na inflação passada. Então, se a gente tiver uma inflação de 6% num ano, tu já compromete a meta do ano seguinte, ou até mesmo uma inflação de 4%, a margem fica muito, muito menor. Então, separar as fontes dessa inflação, de repente desconsiderar os choques externos ou talvez eliminar ainda mais a indexação de certos contratos. A gente tem ainda luz, telefonia, aluguéis, uma série de contratos ainda pegando a inflação do passado e jogando ela no presente e no futuro, né? Então isso acaba sendo combatido com juros que têm efeitos bastante danosos sobre a população e sobre a economia em geral, né? Sobre o investimento e o consumo. A relação entre o investimento público e o investimento privado é complexa e pode variar dependendo das circunstâncias e das políticas implementadas. Em geral, na sua opinião, o aumento do investimento público pode mais contemplar ou competir com o investimento privado? Então, nos últimos anos, a gente tem visto um discurso muito forte, né, de redução dos gastos públicos, né? E a redução dos gastos públicos acaba acarretando imediatamente a redução do investimento público. Porque a boa parte dos gastos públicos são gastos compulsórios. E que bom também que são compulsórios, são obrigados por lei a gastar com aposentadoria, com saúde, com educação. Esses gastos são constitucionalmente definidos e destinados, né? Então, quando há um corte de gastos, normalmente esse corte acaba impactando esses gastos que são em investimento. E a gente vê no próprio Instituto aqui os gastos com investimento, os gastos com patrimônio relegados a um segundo plano há bastante tempo de algo que vem do orçamento público, né? Por quê? Porque tem esse discurso de que o investimento público compete com o privado, né? Eles chamam isso de crowding out, que seria quando o governo investe, ele expulsa o investimento privado. Só que a evidência histórica, a evidência estatística acontece justamente o contrário. Uma complementariedade do investimento público com o investimento privado. O investimento público dinamiza a economia, leva a um crescimento, promove um crescimento, e aí, ao a economia crescer, o setor privado investe junto. Então, eu vejo o investimento público e o investimento privado muito mais como uma complementaridade entre eles do que uma competição. E tem o que alguns colegas brincam, eles chamam da fada da confiança, que é o governo reduz o investimento e aí aparece a fada da confiança e faz que os empresários retomem a confiança e decidam investir. Mas ao cortar o gasto público, o governo está freando o crescimento econômico. E a decisão do empresário investir, a gente sabe isso desde o Keynes, desde a década de 30 do século passado, que o empresário investe quando ele tem expectativas positivas quanto ao desempenho da economia, né? E tem que estar otimista. E o que vai tornar o empresário otimista? A economia crescendo, as vendas crescendo. Então eu vejo o investimento público muito mais como uma complementariedade em relação ao privado do que uma competição. Bom, próximo tema agora, política fiscal. Quais são os principais obstáculos e estratégias viáveis para a implementação de uma reforma tributária progressiva no Brasil que, ao mesmo tempo, promova a justiça social, assegure a sustentabilidade fiscal e se adapte ao cenário de elevado endividamento público e às limitações impostas pelo novo arcabouço fiscal? Então, esse é um grande desafio que a sociedade brasileira tem que enfrentar e acredito que a composição do Congresso Nacional dificulta um pouco o resultado disso, né? Como é que vai ser feita uma reforma no sentido de tornar os tributos mais progressivos e menos regressivos, né? Isso é algo importante, creio que não alterando a carga tributária, desculpa. Mesmo. Não. Seguimos, depois cortam, ó. Vocês querem que eu comece de novo? Depois disso, tá. Pode continuar.
Não, então, que eu estava dizendo que mesmo que a carga tributária não seja alterada, a mudança na composição dos tributos pode ter efeitos distintos sobre o crescimento econômico, porque se a gente pensar que os pobres consomem toda a sua renda e a gente desonerar, por exemplo, impostos sobre o consumo, isso pode ter efeitos reais no crescimento econômico apenas com a mudança da composição dos tributos, né? Então, para além da justiça social, isso pode ter um ganho de eficiência econômica, do ponto de vista econômico, de gerar crescimento. Isso aí, por exemplo, autores como Stiglitz já salientam isso há bastante tempo, né? Porque os pobres, ao consumirem uma parcela maior da renda, o gasto deles vai ter um multiplicador maior que o gasto dos ricos. Então, corrigindo isso, mesmo pensando em justiça social, isso pode ter um efeito econômico bastante interessante de promover o crescimento. E aí, em relação à dívida pública, eu creio que o endividamento público brasileiro, o nível dele não é um grande problema. Até se a gente comparar internacionalmente com outros países, tem países mais ricos que o Brasil, muito mais endividados que o Brasil. A gente tem um problema, talvez, que é a taxa sobre qual esse endividamento aumenta, né? Que muito dele é atrelado à taxa básica de juros, que está num patamar elevadíssimo em relação ao restante do mundo. Então, a dívida em si não é um problema. O problema é quando o país tem dificuldades para pagar a dívida. Mas o Brasil também não chega a ter dificuldades para pagar a dívida. Mas é claro que se essa dívida crescesse a uma taxa menor, como por exemplo, a gente vai pegar o caso do Japão, que tem muito mais de 200% do PIB em dívida, mas eles têm um prazo mais alongado e principalmente uma taxa de juros bem mais baixa que o Brasil, assim como os Estados Unidos, os países europeus, né, que tem um endividamento maior, mas a taxa de juros sobre que essa dívida cresce é bem menor. E o endividamento também não é um problema se o crescimento econômico for maior que o crescimento da dívida, né? Então tem que ser equalizado isso, tem que estar em conta também o crescimento econômico, né? Que é algo importante também para diminuir o endividamento, até porque a gente não pega só o valor da dívida, a gente vai comparar a dívida em relação ao PIB, a produção no Brasil, a renda que o Brasil está produzindo, né? Então, isso diz muito mais a capacidade de pagamento do que ao valor da dívida em si. O próximo tema, política monetária. Mesmo com indicadores de inflação sob controle, o Banco Central opta por manter a taxa Selic em níveis relativamente elevados. Considerando o atual cenário macroeconômico de 2025, quais fundamentos justificam a manutenção do juro alto? Então, a gente tem o juro não só mantido em nível elevado, como ele sendo majorado, né, para tentar conter a inflação, que a gente até falou algumas questões atrás. E aí acredito que talvez a meta de inflação estipulada no Brasil seja ambiciosa demais para as características da nossa economia. A gente vem aí já algumas décadas com a economia em relativa estabilidade de preços, né? E talvez a meta seja ousada demais, tentando ter uma meta de inflação como a Alemanha, ter uma inflação como a da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, num país que tem condições estruturais um pouco distintas e que a gente sofre alguns efeitos que esses países não sofrem. Então, talvez essa meta esteja ambiciosa demais. E para cumprir a meta, o Banco Central repetidamente majora a taxa de juros. E aí a gente não tem como falar da situação macroeconômica sem também pensar na situação regulatória do Banco Central, do papel do Banco Central fiscalizar o sistema financeiro e no histórico de relações do Banco Central com o mercado financeiro, de ex-diretores e ex-presidentes do Banco Central saírem
após seus mandatos, irem para o mercado financeiro. Então, a gente tem que ter uma atenção sobre isso, sobre a gente chama de portas giratórias entre o governo e o mercado, e também ficar preocupado também com a voz que certos atores têm nesse debate econômico, que o que chega até a mídia é muito mais pressão por elevação da taxa de juros do que por redução. Claro, os bancos possuem canais de TV, possuem espaço aberto na TV, enquanto que os devedores que precisam captar esse juro elevado para financiar a produção, para financiar eventualmente até o consumo, não tem tanto espaço nesse debate e acabam sendo prejudicados por uma política de manutenção de juro elevado ou até de elevação da taxa de juros. E agora, então, para finalizar, a gente vai falar do setor externo. Quais medidas podem ser adotadas para ampliar a participação de produtos industrializados nas exportações brasileiras e reduzir a dependência de produtos primários? Então, eu vou dar algumas respostas aqui que muitos consideram fora de moda, de coisas que pararam de ser discutidas, mas eu acho que a gente teria que olhar com certa atenção para elas. Uma delas é a política industrial, que a gente tinha políticas industriais mais ousadas. Claro que algumas políticas industriais adotadas, especialmente na época da ditadura, elas geraram efeitos não tão positivos do ponto de vista de aumento da produtividade, gerou uma indústria pouco competitiva no mercado internacional, que quando houve abertura no final da década de 80, início dos anos 90, não conseguiu sobreviver à competição com a indústria estrangeira. Mas a gente tem que pensar que a indústria estrangeira, que tomou o lugar da indústria brasileira, também era uma indústria que estava sendo fruto de política industrial no Japão, na Coreia, depois na China. Então, não é descartar a política industrial completamente, é adotar políticas industriais que tenham metas, que deem resultados, que tenham, por exemplo, metas de exportação. Isso foi coisa que o Japão adotou, a Coreia adotou, a China possivelmente adotou algo parecido com isso também. Então não é simplesmente apoiar a indústria sem exigir nada em troca, não. Tem que gerar condições estruturais. Isso envolve também uma política econômica adequada, tanto em termos de câmbio quanto em termos de taxa de juros. E a política industrial teria que ser uma diretriz do país. A gente tem, por exemplo, pesquisadores sendo perseguidos em outros países. A gente podia estar importando essa mão de obra extremamente qualificada para atuar no Brasil. Mas como a gente não tem um plano de industrialização bem definido e digo mais, ousado, a gente acaba fazendo mais do mesmo e a nossa política industrial acaba sendo muito paliativa de manter alguma coisa de produção industrial. Claro que a gente tem casos de sucesso industriais no Brasil, mas a gente tem um potencial, creio eu, muito grande. E outra medida que não se fala na atualidade, que é algo também extremamente fora de moda, mas é se pensar também um imposto sobre exportação. Porque desde os anos 90, a produção voltada para o mercado doméstico tem uma tributação, enquanto que a produção voltada para o mercado externo ela é isentada e com uma série de incentivos tributários. Isso desde a Lei Candir nos anos 90, para desonerar as exportações e para incentivar as exportações. E isso estimula extremamente essa exportação de produtos primários, que é o que outros países querem comprar do Brasil e demandam. Se esses produtos não fossem tributados, isso acaba contaminando inclusive a inflação, que vocês perguntaram em outras questões, né? A gente tem um contágio da inflação por demanda externa sobre carne, sobre arroz, sobre café, sobre uma série de bens que a gente chama de tradables, né? Que os produtores aqui preferem exportar, porque há todo um incentivo e uma estrutura tributária que prioriza a exportação e prioriza, de certa forma, a exportação de produtos
primários, né? A gente tem assistido essa reprimarização que tem a ver com câmbio também. Entra tantos recursos no país, é o que chamam de doença holandesa, né? A exportação de produtos primários gera tanto recurso que gera um problema cambial que encarece relativamente as exportações industriais. Então isso é outra dificuldade que o país enfrenta. Mas isso, claro, no que eu acho da viabilidade disso se concretizar, eu vejo muita dificuldade, até porque esse setor beneficiado por esse tipo de política, que é o setor vinculado ao agro, tem a maior bancada do Congresso, que também é algo espantoso no país, 80% urbano, que 2/3 do Congresso sejam rural, e defende o interesse de um setor que é minoritário em termos de população e acaba dificultando o desempenho do setor urbano industrial. Então, queria te agradecer, professor, por ter dedicado um pouco do seu tempo para nos auxiliar no trabalho. E agradecer também ao professor Cássio por ter nos proporcionado esse trabalho. E é isso. Até mais. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.